Bom dia, vamos iniciar mais uma aula da disciplina de tutoria em EAD, do curso de formação de docentes para EAD, com o professor César Ribeiro. Lembrando que sempre as videoconferências são gravadas e posteriormente disponibilizadas no nosso canal no YouTube. Boa aula, pode dar início, professor. Obrigado, Brenda. Bom, então vamos lá. Na nossa vídeo anterior, na nossa aula anterior, nós conversamos um pouco sobre o EAD, sobre a história do início do EAD no mundo e também no Brasil, trazendo também para a realidade do nosso estado alguns movimentos que aconteceram de EAD no nosso estado que ganharam grandes destaques. E aí nós falamos de alguns projetos existentes aqui no Amazonas, como o projeto do Centro de Mídias, como alguns outros que nós pontuamos, alguns utilizados pela Universidade do Estado também, sistemas de vestibular, de aula de vestibular, como a Provar, enfim, para ilustrar um pouco sobre o EAD e mostrar também como que isso foi evoluindo ao longo do tempo, ao longo dos anos, né, dentro dessa realidade de metodologia de ensino, né? Na nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o desenvolvimento da ação educativa desses tutores, né? A ação educativa que insere nas práticas de orientação acadêmica, que é a tutoria, implicações do novo paradigma na EAD e seus reflexos na formação dos tutores como orientadores acadêmicos. Bom, os aspectos mais significativos na função da tutoria, né? A gente já inclusive discutiu sobre grande parte deles nas aulas anteriores, são de fato de informar, motivar o aluno, prestar uma assessoria com eficácia para esse aluno e orientar nos procedimentos tecnológicos que são metodológicos, no contexto da educação à distância. Então, o tutor ele tem esse papel, que é um papel muito dinâmico, né? É um papel que exige um quê também de uma excelente formação acadêmica, atrelado ao que a gente chama de jogo de cintura e também ser esse motivador que é muito importante para esse processo de educação à distância. Dentro dos nossos atendimentos enquanto tutores, a gente percebe que a gente acaba também sendo empresta muito os nossos ouvidos para os nossos alunos, para que eles possam desabafar os seus momentos vividos. Então, a gente cria, assim, além de um laço da relação profissional, a gente também acaba criando com os nossos alunos uma relação de amizade, onde a gente ouve, onde a gente dá um conselho, onde a gente os orienta, até mesmo de uma forma mais pessoal também, com algum problema pessoal que ele tem, enfim. Então, todas essas competências, elas estão dentro do perfil desse profissional, né? E nós discutimos bastante sobre isso, esclarecemos bastante também nas nossas aulas passadas. É importante também que a gente possa lembrar, né, que as tecnologias elas transportam ao lado das informações, emoções, valores e sentimentos, né? O uso dessas tecnologias atrelados à educação à distância fez com que esse processo avançasse e evoluísse bastante dentro dessa nova metodologia, dessa nova didática. Então,
linkar as novas tecnologias à educação à distância fez com que a educação à distância se expandisse de uma forma muito grande em todo o mundo. Então, é importante a gente saber relacionar e saber lidar com essas ferramentas digitais, com essas ferramentas tecnológicas que surgem a cada dia, mas sem deixar de lado esses valores, essas emoções, esses sentimentos do trabalho da tutoria, né? É importante demais fazer essa relação e caminhar lado a lado nessa relação, nesse trabalho, tá? Um pouco a respeito das funções administrativas, né, de participação dentro do processo de tutoria e alunos ali no EAD, né? Permanecer no núcleo ou no centro de apoio em dias e horas fixadas no plano anual de tutoria em EAD. É importante que esses horários sejam pré-estabelecidos e respeitados também. Enviar informações aos docentes e especialistas do núcleo em EAD, que são responsáveis pela elaboração dos módulos, preparação e receptividade dos mesmos pelos alunos, promover esses programas de realização das práticas, seminários, convivências e demais atividades que vão sempre contribuir para a interação e formação desses alunos. E aí tem também fazer parte da banca examinadora nas avaliações presenciais e escritas nas situações onde os docentes estejam completamente impedidos de participar, então é importante também, e a colaboração com as atividades extra-acadêmicas e de extensão cultural também. Algumas metodologias ativas, né, dentro da tutoria que nos levam a enriquecer muito esse trabalho realizado no EAD. A prática das oficinas presenciais de apoio, elas têm o objetivo de familiarizar os alunos com as tecnologias. Em alguns casos, a gente sabe que, mesmo quando o aluno procura o EAD, ele não é muito familiarizado ali com algumas tecnologias que estão à disposição desse processo de ensino, né? Então, é importante, para que ele possa se familiarizar, fazer algumas oficinas presenciais para ajudá-los nesses esclarecimentos e auxiliá-los no uso dessas tecnologias e da própria plataforma, né? Do próprio ambiente virtual de aprendizagem. O encontro inicial para essa apresentação, para falar um pouco das dinâmicas dos cursos, orientações gerais sobre esse processo de aprendizagem à distância. O aluno que estuda à distância, ele precisa se sentir parte desse processo. E ele se sente parte desse processo quando a gente consegue fazer essa aproximação. Por isso é importante, sim, que se faça essa apresentação, que se faça a apresentação do projeto desse curso, fale um pouco da dinâmica, de como vão acontecer as atividades e fazer as orientações gerais explicando como que é esse processo de aprendizagem à distância. De suma importância que o aluno tenha esse conhecimento para que ele possa obter sucesso ali no curso que ele está escolhendo, no curso que ele está fazendo ali na instituição. E esses encontros presenciais periódicos com algumas turmas, ele é necessário, porque ele vai ouvir a colocação desses alunos na vivência desse processo, as dificuldades dele, as angústias e as suas necessidades. A nossa realidade de atendimento em EAD é muito atrelada, muito ligada a isso, né? A essas experiências desses alunos de como está sendo esse processo. Então, é importante que a gente consiga manter, durante e no decorrer do curso, esses encontros presenciais para que a gente possa conversar um pouco com esse aluno e senti-lo também dentro do processo de aprendizagem do EAD.
A ação da tutoria, que é o que a gente chama de orientação acadêmica, né, tanto pedagógica quanto técnica, ela vai possibilitar esse processo de interação do aluno com o curso dele, para se fazer parte integrante desse curso, para se sentir parte integrante desse processo de ensino e aprendizagem também. E a gente tem aqui alguns princípios que vão orientar a ação do tutor em EAD, né? Princípios de integralidade, tá? Que aí trabalha um pouco com a dimensão social do aluno, o princípio de universalidade, né? Que vai nos mostrar aí também os ritmos diferenciados de aprendizagem. A gente sabe que dentro de uma sala de aula, a aprendizagem não se dá da mesma forma com todos os alunos, né? Dentro da sala de aula, a gente tem uma pluralidade muito grande de aprendizagem, de formas diferentes dessa aprendizagem acontecer. No EAD não é diferente também, tá? O princípio de continuidade, das orientações sem interrupções e de participação também. Esses são pontos importantes para orientar nessa ação do tutor, tá? E aí a gente tem também algumas situações de comunicações com os alunos, né? Como que essa comunicação ela pode ser feita com o nosso aluno para ele se integrar mais a esse processo, que é um processo novo para muitos deles, né? A comunicação individual, através de e-mail e os recursos online, como os atendimentos de bate-papo. A comunicação por telefone, que ainda é uma das mais importantes, é muito rápida, é um atendimento ali mais preciso, inclusive, né? Mais eficaz, que requer desse orientador acadêmico, desse tutor, um saber escutar, né? Saber ouvir aquele aluno, ser muito cordial nesse atendimento, ser muito claro nesse atendimento, né? E demonstrar ali o entusiasmo naquela vontade de atender aquele aluno, de sanar as suas dúvidas e suas dificuldades, para que ele saia desse atendimento via telefone bem satisfeito com o trabalho que tem sido feito, né? Então, é importante que esse atendimento da comunicação pelo telefone seja feito da melhor forma possível, para que esse teu aluno ele possa, sim, ficar satisfeito com o trabalho que está sendo desenvolvido ali pelo tutor. Comunicação via rádio web, né? Que é um meio que envolve um grande número de ouvintes. É um sistema muito rápido, é um sistema contínuo, que é acoplado ao telefone e pode também assumir esse caráter de comunicação bem rápida e eficaz também. A teleconferência ou a videoconferência, né? E a videoconferência, que é a transmissão de um programa de TV no circuito fechado, é também muito utilizada e é também muito importante nesse processo, é muito eficaz também. A videoconferência, que é esse sistema interativo, né, dessa comunicação via áudio e via vídeo também, e permite essa interação em um tempo muito real, né? Então, também é um processo que é um meio de comunicação que é muito importante que a gente também possa inserir no meio desses vários canais de trabalho com o nosso aluno, né? E a conversa eletrônica através do chat, né? Que também é uma forma de comunicação interativa, de tempo real, mediante ali o computador que a gente utiliza num bate-papo com vários alunos, né? Então, esses são alguns tipos
de comunicação, de meios de comunicação que a gente pode ter com o nosso aluno. Aí aqui existem algumas situações que é interessante que a gente possa ilustrar para vocês também. No início do curso, nós temos algumas situações. No início do curso, como é que seria a situação do aluno? Ele está muito entusiasmado com o início do curso dele. Ele também está apreensivo em relação ao que é desconhecido para ele e inseguro se ele vai conseguir gerir a carga de trabalho. Como que o tutor ele pode ajudá-lo na comunicação com o aluno nessa fase? Nós podemos o quê? Nós podemos reforçar o entusiasmo desse aluno, mesmo porque a gente partilha do interesse dele pela matéria, e tranquilizar de que o curso que esse aluno está fazendo é exequível. Então, assim, a gente pode, numa conversa com esse aluno, tranquilizá-lo e mostrar para ele que ele vai conseguir sim dar conta, que ele vai conseguir alcançar os objetivos dele. É uma espécie de conversa que vai muito além de uma relação profissional. Por isso que eu digo que às vezes a gente acaba se envolvendo bastante com esse aluno e cria ali alguns laços, até mesmo de amizade, de companheirismo, porque a gente se envolve para que ele possa se sentir parte importante e integrante desse processo de ensino e aprendizagem. Então, ajudá-lo para que ele se sinta muito mais entusiasmado, encorajado a continuar, é muito importante. Próximo do primeiro trabalho do curso, né? Situação do aluno, ele pode sentir que não tem o conhecimento ou a capacidade de escrever para o fazer, especialmente se ele tiver estado arredado dos estudos desde algum tempo. Então, assim, se esse aluno estiver distante da realidade de estudante por muito tempo, ele pode se sentir sem essa capacidade de produzir o primeiro trabalho do curso dele. Como que nós podemos ajudá-lo? Né? Explicar que muitos alunos se sentem sim inseguros, isso é uma realidade da educação à distância no início, sim, tá? Que ele deve entregar o seu trabalho, apesar das suas apreensões, das suas dificuldades, né? Uma vez que esse trabalho é por ele próprio uma oportunidade dele ter a aprendizagem. E aí a gente vai aprender, a gente vai conseguir demonstrar para esse aluno que eles aprendem ao fazê-lo, né? E o feedback que eles recebem dessa produção vai ser muito importante, para que eles possam perceber, para que o aluno possa perceber como tem sido construída essa aprendizagem dele. Então, esse trabalho de entusiasmá-lo e de encorajá-lo é muito importante nesse período que antecede aí a primeira produção, o primeiro trabalho que esse aluno vai desenvolver. Então, aconselhar e tranquilizar são as palavras-chave desse movimento que antecede esse processo. Durante o curso, a situação do aluno pode ser dificuldade de manter interesse e entusiasmo, especialmente se mais adiante o curso exigir mais tempo desse aluno, mais tempo de dedicação e mais conhecimentos. Como que a gente poderia ajudá-los nesse sentido? Dizendo aos alunos que o curso é, de fato, exigente e reconhecer as competências e os conhecimentos que eles vão adquirir. Então, mesmo que seja exigente, a gente precisa despertar nesse aluno que esses conhecimentos que eles vão adquirir vão ser importantíssimos para a vida dele, né? Porque através disso, aceitando esses desafios, né, ele vai conseguir alcançar os objetivos dele.
E aí cabe a nós também sugerir algumas estratégias para a organização desse tempo, né? Definindo as prioridades, de forma que eles consigam alcançar o seu objetivo durante o tempo que resta. É muito importante a gente ajudar o aluno a construir uma estratégia de estudos, né? Um plano de estudo, né? Para que ele crie mesmo aquele hábito de diariamente poder estudar, de diariamente rever a sua matéria, para que ele não acumule nenhuma atividade daquelas aulas. Próximo aos exames, a situação do aluno pode ser uma situação de grande ansiedade, né? Principalmente quando eles contam muito para a nota final. Como que a gente pode ajudá-los nesse sentido? Dando uma ideia geral daquilo com que eles poderão contar no exame, da preparação e execução desse exame. Então, é muito importante que a gente possa ajudá-los nessa situação e ajudar esse aluno a ter essa tranquilidade ao decorrer de todo esse processo de AD, a todo esse processo que ele vai vivenciar ali durante o curso dele. Então, tranquilizar esse aluno, motivá-lo, ajudá-lo a sentir-se parte importante desse processo, faz toda a diferença no momento, no decorrer do curso que esse aluno está se propondo a fazer ali na instituição, né? E aí a gente vai ter aqui uma questãozinha que eu vou querer te ouvir. Suponha que a gente receba essa mensagem de um aluno que teve um conceito ruim, né? Uma nota C, mediante alguma produção, algum trabalho. A aluna mandou essa mensagem: desculpe não ter contactado ultimamente, mas para ser sincero, eu não sei se vou continuar o curso. Achei a primeira parte interessante. Primeira parte interessante conta com aquele entusiasmo de início, né? Qualquer coisa que a gente esteja iniciando, a gente está muito entusiasmado, né? Mas a nota que eu obtive no meu primeiro trabalho me desencorajou. Então já tem aí uma primeira barreira. Ela já se sentiu desencorajada porque a nota foi ruim. E aí vem assim a parte mais difícil. Não sei se eu vou conseguir fazer melhor na próxima vez. O sentimento de desistência daquele curso. E aí, é um sentimento, né, professor? Como é que nós vamos agir se essa mensagem chegar para a gente? É um sentimento, professor, que nós que somos estudantes, né? Já tivemos também, né? Já passamos por isso, por algo parecido, né? E aí, tipo, penso eu, chamar para uma conversa franca, amigável, né? E tentar mostrar, passar a realidade. Todo início de curso, ele vem acompanhado, né? Com entusiasmo e a gente abre a porta para o novo, abre a mente para a absorção do conhecimento. E quando a gente se depara com a primeira barreira e a gente não vai muito bem, o que acontece, né? Parece que vem a frustração e aí causa o desânimo. No meu ponto de vista, já aconteceu várias vezes. Eu dei aula no Careiro da Várzea, que é no interior, digamos assim. Então, você imagina que tinha muitas dificuldades. Tinha aluno que via 2 horas de motorzinho rabeta, tinha aluno que tinha que caminhar 2 horas numa estrada de barro, depois pegar o ônibus para chegar. Ou seja, as dificuldades deles já começava desde a hora que eles saem de casa, né? Então, eu, inclusive, vou compartilhar um caso que eu passei um trabalho e antes da defesa do trabalho deles, eles me questionaram: professor, o senhor acha que nós temos condições de competir com outros profissionais que estão estudando na capital? E aí eu fui obrigado a citar o meu exemplo, coisa que eu faço pouquíssimas vezes. Mas eu cito o meu exemplo, o exemplo da minha família. Nós viemos de uma família do interior, nós somos 6 filhos, né?
E minha mãe, professora, meu pai, quando casou com a minha mãe, era agricultor. Hoje, graças a Deus, né, tem um emprego, é concursado público e tudo mais. Então, a gente nota o seguinte, nós sempre estudamos. Então, hoje, a minha mãe, com 63 anos de idade, os 6 filhos, todos com nível superior, 3 professores universitários, que sou eu, mais 2 irmãos meus, mas a nossa origem, nossa educação básica, ela veio lá do interior. Estudamos até a 8ª série no interior, daí viemos para a cidade em busca de estudo. Então, quando eu comecei a contar essa história, eles começaram a olhar com outros olhos. Se eu nasci lá na cabeceira de um garapé, né? O 4º filho. Então, tipo assim, hoje, graças a Deus, consegui fazer uma faculdade, entre outros cursos, claro, e tenho 2 MBAs, eu sou professor universitário. Não foi fácil, mas qual é a diferença das pessoas que conseguem e as que não conseguem? São aquelas que não se abaixam, né? Não se rendem às primeiras barreiras, porque a diferença do vencedor para o perdedor, no meu ponto de vista, é que o vencedor ele sempre tenta, ele nunca desiste, né? Então, assim, as dificuldades elas sempre vão acontecer, as dificuldades elas vão existir. Para algumas você pode ter até facilidades para lidar, outras mais difícil ainda, mas que não seja impossível, né? Quando eu falo isso para os meus sobrinhos, hoje meus sobrinhos mais velhos, né, todos cursando universidade, já quase se formando, que é o que eu vim morar com a minha irmã aqui, então tive o contato com os 3. Eu sempre falava isso. Quando se fala nível superior, é nível superior. Pode ser da educação física, pedagogia, a direito, medicina ou engenharia. É ensino superior. Você vai ter, tipo, que botar na cabeça que vai ter que dar um start, uma pausa, digamos, uma pausa em muitas coisas que você fazia, em planos que você tinha, e tem que sentar, desculpa a expressão, a bunda mesmo na cadeira, botar para ler, botar para estudar. Hoje, mais fácil ainda, você tem conteúdos diversos na internet. Na minha época, apesar de ter concluído o meu curso superior em 2012, colegial em 2012, concluí em 2011, ainda pesquisei em biblioteca, né? Ainda cheguei a pesquisar em biblioteca e em pesquisar em outros trabalhos de outros universitários, livros de professores e até em livros mesmo didáticos. Hoje nós temos uma facilidade. Então, assim, o nível superior já está dizendo, quando você vê uma pessoa com um diploma, pode ser qual for, de nível superior, você tem que verificar que essa pessoa, que não foi fácil, foram 4 anos, foi luta, essa pessoa teve que abdicar de muita coisa, ela teve que abrir mão de muita coisa para hoje estar formado. O outro exemplo que eu cito muito é o exemplo da minha irmã. Se eu já tive uma certa dificuldade, a minha irmã mais velha teve muito mais. Que minha irmã mais velha, ela remava 3 horas de casa até a escola e mais 3 horas, né, voltando para casa. Então, tipo, hoje minha irmã, posso citar isso com orgulho, 43 anos. Posso também citar uma outra situação, é algo particular, mas eu gosto muito, porque também pode ser a realidade de muita gente. A minha irmã foi abandonada com o esposo, com 3 filhos e um recém-nascido. Ela tinha acabado de parir e o marido dela a abandonou, certo? Isso há, vamos supor, 15 anos atrás, né? Hoje, minha irmã, graças a Deus, ela é concursada pública, está fazendo mestrado de enfermagem na UFAM. Ela fez faculdade, terminou uns 5 anos atrás a faculdade dela de enfermagem, conseguiu terminar uns 5 anos atrás. Primeira aluna da turma. Então, tipo assim, dificuldade, imagina, você pode tentar se colocar no lugar de uma pessoa dessa. Eu não tenho outro exemplo mais próximo para citar. Vão existir as dificuldades, e tem pessoas que têm muito mais dificuldades e mesmo assim não desistem, né? Então, assim, voltando para a sua pergunta, acredito que uma conversa franca, uma conversa direta, citando exemplos, né, exemplos próximos, até para tentar motivar. Eu acredito que existe a parte que nós temos que entrar, sim, na parte individual e informal, de chamar o aluno e ter uma conversa bem franca, porque já aconteceu comigo, tive professores que tiveram essa conversa comigo,
e depois a gente pode partir para uma parte mais técnica, que vem, entra a parte do coach, né, do pessoal da desenvolver a automotivação, mostrar materiais didáticos, mostrar vídeos, né? Eu sei que não é uma situação simples, né? Você imagina uma pessoa se frustrar no meio do curso, mas acredito que também deve partir da pessoa, tipo, entrar nessa questão de que não posso parar, eu tenho que continuar. Se eu parar agora, eu posso perder tempo depois, né? Ou coisas desse tipo. Claro que outras coisas a gente pode ser aprimoradas, né? E ser colocadas, mas acredito que esse primeiro momento, numa conversa bem franca, individual, informal, se houver a possibilidade de ter essa conversa, acredito que possa aí dar uma motivação a mais, né? E assim, os exemplos, né? Como diz a minha mãe, as palavras movem, mas os exemplos arrastam. A gente conversa e mostra os exemplos, acredito que a pessoa, né, vai. A gente tem que resgatar, né, professor? A gente tem que tentar resgatar aquele entusiasmo do início do curso, tipo, vou fazer uma pós-graduação, terminei a graduação, vou fazer uma pós-graduação, vai ser um up, né, na minha vida, eu vou ter uma possibilidade melhor, posso ter emprego melhor, posso ter um aumento de salário, e a gente tenta resgatar esse entusiasmo no início, porque confesso para o senhor que na minha graduação, apesar de ser formado na área de informática, tenho 2 cursos técnicos na área de informática, a minha graduação foi em administração de empresas, né? E confesso para o senhor que depois que passou o primeiro período, eu pensei em desistir. Eu servi o quartel de 2002 a 2004 e apesar de ter feito curso para cabo e feito curso técnico lá dentro, fiquei longe da sala de aula. Em 2008, quando eu iniciei a faculdade, ou seja, muita coisa já tinha se passado. Confesso que eu tive matemática, eu tinha facilidade, confesso que tive muita dificuldade, e aí tive que correr atrás, pensei várias vezes desistir, e graças a Deus não desisti, e hoje eu fico imaginando, já pensou se eu tivesse desistido, né? Como não seria? Não me arrependo tipo assim, né? Não me arrependo de não ter desistido, graças a Deus não desisti. Então, a gente pode citar os nossos próprios exemplos, que a gente já passou por isso, nós docentes sabemos da dificuldade, conhecemos alunos que já passaram por isso, pessoas que desistiram de cursos e cursos e cursos, por exemplo, o cara entra no curso, faz o primeiro período, se frustra, não me identifiquei com o curso, aí entra no outro curso, depois do primeiro período, também não me identifiquei com esse curso, então passa 4 anos, a pessoa tentou fazer 5 faculdades, não terminou nenhuma ainda, porque simplesmente não se identificou. Na verdade, não era essa a dificuldade foi que ela parou nas primeiras barreiras, né? Eu costumo sempre dizer, Anderson, que o sucesso ou insucesso de tudo, ele vai depender das duas partes, né? Sim, concordo. Fora o IDAAN e a Uninter, eu trabalho numa escola que tem muito sucesso, coordeno o departamento de ensino médio dessa escola, que é o departamento dos resultados, né? E a gente encontra ali uma série de alunos com rendimento de média muito baixa, né? A média na escola é 7 e às vezes esse rendimento é bem abaixo disso. Dentro da sala de aula a gente tem um aluno top, muito bom, tem um mediano e tem um ruim. A nossa responsabilidade é manter o top sendo top, pegar o mediano e levá-lo o mais próximo possível do top e pegar aquele que é ruim e levar para a média, né? Mas o sentimento de frustração desse aluno que é abaixo da média é muito grande, né? A gente percebe que a cada boletim entregue, a cada comunicado de nota baixa de rendimento recebida por esse aluno, cada prova que ele recebe para fazer a correção junto ao professor, o sentimento deles é um sentimento muito ruim, não é? E aí cabe ao orientador educacional, dentro do processo da escola, chamar aquele aluno, conversar, motivá-lo e, junto com ele, encontrar um meio, uma técnica de estudo,
uma forma diferenciada de estudo para que ele possa melhorar aquele rendimento dele. Dentro da educação à distância, isso não é diferente, né? O orientador educacional somos nós tutores, nós fazemos esse papel. Então, se a nota daquele aluno não foi bom, cabe a gente orientar aquele aluno sim, montar uma estratégia de estudo para ele, ajudá-lo a montar essa estratégia, otimizando o tempo dele. Eu costumo dizer que muita gente estuda errado. Os nossos alunos estudam errado, não é? Estudar não é você ali sentar e ficar com aquele monte de livro aberto, um monte de caderno aberto, e você não tem rumo nenhum. O estudar, de fato, é eu revisar a matéria dada, é eu fazer os meus exercícios propostos ali. Quando eu digo em fazer exercício proposto, pegar o exercício e esquecer um pouco a teoria. Vai fazer o teu exercício como se fosse uma avaliação, sem a tua teoria de consulta ali do lado. Aí você vai conseguir identificar o que você de fato aprendeu e o que você não aprendeu, né? Os nossos alunos fazem avaliação de forma errada. Em qualquer âmbito ele faz avaliação de forma errada. Uma avaliação, para ser bem feita, eu preciso primeiro ler toda a avaliação, da primeira até a última questão. Quando eu faço isso, automaticamente a minha cabeça ela vai me dizer que, sei lá, questão 3, 7, 9, 10, eu tenho certeza da resposta. E são essas questões que eu tenho que fazer primeiro. Automaticamente minha cabeça também vai me alertar que a questão 5, 8, 4 são questões que eu tenho um pouco de dificuldade. E aí eu vou fazer essas questões. E automaticamente também minha cabeça vai me sinalizar as questões que eu não sei fazer. E nelas eu vou perder tempo. O que acontece muito hoje, tanto nas escolas, como na própria universidade, como na educação à distância também, é você pegar uma avaliação, ler a primeira questão, aí eu tenho dificuldade, e insistir na primeira questão. Só passar para a segunda quando encontrar o resultado da primeira. Aí a tua mente já cansou. E aí você já fez uma grande bagunça na organização das suas ideias. E o seu resultado vai ser ruim. Então, em qualquer ambiente acontece isso. A gente, mesmo trabalhando, sendo professores de universidade, tutores, ou trabalhando nas escolas, a gente nunca deixa de estudar, né? E aí a gente faz essa experiência com a gente mesmo. Eu ainda faço uma outra especialização, também pela Uninter, e eu testei essa minha experiência. Digo, não, peraí, eu vou fazer uma avaliação hoje, mas eu vou primeiro ler todas as questões. Na nossa cabeça, a gente perde tempo fazendo isso, mas a gente não perde tempo. A gente ganha no tempo de execução. E aí eu fui fazer a experiência. Digo, poxa, eu falo isso tantas vezes para os meus alunos, vou fazer a experiência. E é verdade. Flui muito melhor a resolução. Então, esse encorajamento, essa injeção de ânimo e de gás novo é importantíssimo para quando um aluno tem uma nota baixa. Porque o primeiro sentimento dele é o sentimento de desistência. Porque, veja bem, ninguém estuda para tirar 3 pontos, para tirar 2 pontos, para ter um conceito C, um conceito F. Ninguém estuda para isso. A pessoa estuda, principalmente quando já é mais velho, na universidade ou no curso de pós-graduação, mestrado, seja o que for, estuda para conseguir um conceito excelente para ir galgando andares superiores. Então, não tem como a gente acreditar que aquela nota, ele estudou só para aquilo. Não. O que pode estar acontecendo ali é uma estratégia de estudos que não está sendo bem aplicada. E aí a gente precisa procurar uma outra estratégia. A gente precisa procurar uma outra forma de estudar, uma outra forma para ele otimizar o tempo dele de estudo. Eu costumo dizer muito para os meus alunos da realidade do ensino médio que, olha, você tem que sentar ali para fazer os seus estudos e tirar de perto de você tudo que te distrai. Seja o celular, seja qualquer coisa ali, qualquer equipamento, tire de perto
sente ali, minha dispersão é no corpo, que eu quero daqui a pouco levantar, pegar uma água, fazer um lanche, já traz tudo para perto de ti, para que você não perca tempo. E num determinado momento, a tua cabeça está ali muito cansada, realmente levanta, dá uma arejada, dá uma andada, alivia um pouco a tua cabeça e retorna. Né? Essa pausa no meio desse momento é muito importante para que a gente possa refrescar as ideias, para que a gente possa parar um pouquinho para poder seguir novamente com a cabeça mais fresca. Então, o importante, num momento como esse, quando o resultado é um resultado inferior ao que se esperava, ao resultado satisfatório, é necessário essa conversa para aumentar essa autoestima. É para colocar o aluno lá em cima, para mostrar para ele que existem as dificuldades sim, mas que só uma pessoa pode vencer essa dificuldade, ele mesmo. Eu digo muito para os meus alunos que a gente tem duas opções perante um problema. A primeira opção é a opção mais confortável, que é eu cruzar os braços e continuar no problema. A segunda opção, ela vai me dar mais trabalho, mas ela vai me levar ao topo. Qual é essa opção? Arregaçar as mangas e trabalhar para conseguir alcançar o que eu preciso alcançar. Então, a gente só tem êxito nesse processo quando a gente consegue, de fato, orientar, incentivar e mostrar para esse aluno que a dificuldade que ele apresentou hoje foi uma dificuldade pontual, que ele pode vencer aquela dificuldade. E aí, com as nossas estratégias de estudo, com as nossas estratégias montadas para que ele melhore esse rendimento, a gente vai conseguir que esse aluno se motive e pense em permanecer, sim, dentro do curso, pense em melhorar e mudar as estratégias de estudo dele para alcançar posteriormente uma nota melhor, um rendimento melhor, um conceito melhor. Então, esse papel ele é importantíssimo. Agora, é um papel que eu só consigo desempenhar quando eu, de fato, faço a função orientadora. Fazer a função orientadora, de fato, requer que eu tenha, primeiro de tudo, paciência, que eu tenha estima por aquele aluno, que eu tenha vontade de mostrar para ele que ele pode ser melhor do que o que ele apresentou naquele momento. Porque, veja bem, a avaliação é um instrumento que precisa existir dentro das escolas, das universidades, dentro de qualquer instituição de ensino, precisa existir para que esse aluno possa avançar etapas. Mas a avaliação por si só, ela não pode medir quem de fato aprendeu ou não, quem de fato teve êxito ou não no processo de ensino-aprendizagem. É por isso que as instituições precisam ter várias formas de avaliação para que a gente possa ter um parâmetro sobre o processo de ensino-aprendizagem. É necessário porque precisa avançar, mas não é o único instrumento que me garante que aquele aluno aprendeu os conceitos ali que ele precisava aprender naquele momento. Então, isso também precisa ser levado em conta, né? E a função do orientador é poder explicar tudo isso para o aluno com muita clareza, com o sentido de motivá-lo a não desistir na primeira dificuldade. Porque as dificuldades vão acontecer em todos os âmbitos. No âmbito profissional, no âmbito pessoal, no âmbito escolar, vai ter dificuldade ali a todo momento, né? O que precisa é fortalecer esse indivíduo para que ele possa vencer essas dificuldades. Eu falo muito também a respeito de bullying dentro de escola e digo que o grande erro da sociedade é vitimizar e incentivar a vitimização de quem sofre bullying. Quando, na verdade, eu devia ir na contramão disso e fortalecer
a pessoa que está sofrendo bullying, para que ele possa vencer essa barreira. Mas a sociedade hoje vai na contramão de tudo isso. Então, professor, só para falar. não perder a linha de raciocínio, eu concordo totalmente com o senhor sobre essa situação. Na minha época, na nossa época de escola, ali, tipo, quinta, sexta série, na nossa sala sempre existiu o gordo, sempre existiu o magro, sempre existiu a Olivia Palito, né? Alguns alunos gostavam dos apelidos, outros não gostavam tanto, porém não existia, como o senhor falou agora, o incentivo da vitimização. Se o cara era gordo, chamava ele de gordo, ele não gostava, ele vinha para cima e ficava por aí mesmo, no outro dia estava todo mundo bem. Hoje existe uma incentivação à vitimização, e isso acaba colocando a pessoa para baixo, né? Tipo, não consegui porque eu sou negro, não consegui porque eu sou pobre, e o que falta, no meu ponto de vista, além de outras coisas, é colocar a pessoa e dizer: você tem a mesma capacidade que o outro, você tem as mesmas oportunidades e você pode conseguir. Essa parte de incentivação à vitimização, ela frustra e bloqueia muito, né? E é uma coisa que é alimentada, a pessoa que ela se sente assim, vítima de alguma coisa, ela vai alimentando isso cada vez mais. E aí vai até, de uma certa maneira, bloqueando, né, a capacidade que essa pessoa teria. É importante a gente ter essa postura para que a gente possa evitar esses movimentos, né? E mostrar de fato para o aluno que naquele momento teve um baixo rendimento, que ele pode se superar com aquela dificuldade. E a maior forma da gente fazer isso é utilizando os exemplos mesmo. Olha, hoje quando a gente assume um nível maior profissionalmente, a gente precisa utilizar alguns exemplos nossos. Eu utilizo com os meus alunos os exemplos. A gente nunca foi perfeito, com notas perfeitas, com rendimento sempre excelente dentro das escolas. Mas a gente sempre enfrentou essa dificuldade com um quê de eu preciso superar aquele momento. Então é importantíssimo que a gente possa incentivar o aluno desta forma e fazer esse atendimento da melhor maneira possível. A gente recebe muita ligação, a gente recebe muitas mensagens de WhatsApp de alunos com essas dificuldades, e a gente ali tenta e vai da melhor forma incentivando-os para que eles possam melhorar os seus rendimentos ali. Não é? Só contribuindo, professor. Posso contribuir a minha parte? Madison. Fique à vontade. Sei que você está trabalhando. O meu ponto de vista, professor, é com relação ao diferencial. Se você não for um incentivador e compartilhar conhecimento com essa pessoa e motivá-lo no sentido de que ele transformar aquela dificuldade em oportunidade, ele consegue contornar tudo que ele acha que ele não consegue vencer. Mas isso é um papel muito importante nos professores, no mundo atual, é contribuir da forma positiva. Porque eu já fui, todos nós fomos jovens, fomos adolescentes, tivemos dificuldades, e até hoje, até no ensino, se você não acreditar em si próprio e transformar isso numa oportunidade de crescimento intelectual, você consegue vencer todos esses bloqueios. Só se bloqueia a mente de uma pessoa que quer vencer se você, de forma a não incentivar a pessoa, de fato. Exatamente. Radisson, é isso mesmo. A gente vai conseguir bloquear essa pessoa a partir do momento que a gente não incentivá-lo. Então, a gente precisa, de fato, incentivar esse aluno para que ele possa vencer essa dificuldade, vencer essa barreira e possa ali alcançar resultados melhores numa próxima tentativa, numa próxima avaliação, numa próxima produção de trabalho.
E repito, a gente só vai conseguir incentivá-lo quando a gente estiver disposto a incentivá-lo e a mostrar para ele de que ele vai vencer aquela dificuldade. Aí a gente consegue fazer com maestria esse nosso trabalho de orientação educacional. Eu costumo dizer que para o trabalho de orientação educacional existe, além de formação, existe a boa vontade. Né? Isso tem que estar atrelado uma realidade com a outra, uma situação com a outra, para que a gente possa fazer esse trabalho com maestria, fazer esse trabalho alcançando todos os nossos objetivos. E o principal é incentivar esse aluno para essa melhoria de rendimentos dele. Então, é importante quando a gente recebe algum aluno que esteja pensando em desistir daquele momento de aprendizagem, é importante que a gente possa incentivá-lo dessa melhor maneira possível. Tá bom? Vamos fazer assim uma paradinha de 5 minutinhos para uma água, para que a gente possa ir ao banheiro, tomar uma água rapidinho, e a gente retorna para a aula 4. Pode ser, Radson? Pode ser, ótimo. Perfeito. Tá? O Herderson ainda está por aí? Bom, ele desativou a câmera dele, mas aí a gente faz esses 5 minutinhos de paradinha e já retorna. Tá bom? Ótimo. Tá certo. 5 minutinhos, tá, gente? Ok. Foi embora. Filho, papai tá estudando. O cachorro foi embora.
Bom, vamos retomar aqui. Vamos lá. A gente vai, então, iniciar aqui um pouco da nossa quarta aula, tá bom? Aí nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o conceito de plano de ação, as fases desse plano de ação tutorial e essa estrutura da rede tutorial com níveis de intervenção, tá bom? Vamos aqui para que a gente possa iniciar. Esse plano de tutoria, ele tem a mesma finalidade de um plano de aula na educação presencial, né? Dentro da educação presencial, desculpa, dentro da educação presencial, o nosso plano de aula ele precisa conter os objetivos da aula, o que a gente quer alcançar nessa aula com o nosso aluno, qual a nossa didática, qual a metodologia que vai ser utilizada, né? E ele consiste numa sequência de tudo que vai ser desenvolvido nesse ano letivo, tá? E aí a gente tem um conceito que nos diz que o plano de ação tutorial é a sistematização das atividades que se desenvolvem no período de tempo em que o professor e o aluno interagem numa dinâmica de ensino-aprendizagem. É primordial que se tenha esse plano de ação, esse plano de aula, para que a nossa aula tenha o início, meio e fim, né? Que seja de forma clara e objetiva para a construção daquele conceito de ensino e aprendizagem. E o nosso trabalho avaliativo dessa disciplina ele vai ter por base esse conceito, tá? Mas lá na frente eu vou falar um pouquinho sobre essa produção que a gente vai fazer, tá bom? O docente, o tutor, ele é o maior responsável pelo planejamento desse ensino em AD, né? Então, parte do docente, do professor tutor, essa maior responsabilidade, tá? E para ajudar no plano de ação, nós temos alguns pontos que precisam ser observados e destacados. O primeiro deles, de que maneira esses alunos estudam? Né? Qual é a forma, qual é a estratégia que eles encontram para estudar? Isso precisa ser observado. Quais os dias da semana e em que horários eles concentram a maior parte dos seus estudos? Né? Em que momento, durante a semana, esse aluno vai ter uma maior disponibilidade para se dedicar aos estudos dele? Quais as maiores dificuldades que eles apresentam quando eles buscam a orientação desse professor tutor? As dúvidas mais recorrentes desses alunos, é preciso fazer uma tabulação dessas dúvidas recorrentes. Quais as ferramentas causam maior dificuldade na sua utilização? O que esse aluno tem mais dificuldade em acessar? Que ferramenta é essa que vai causar nele ali uma certa dificuldade, a falta de habilidade para utilizar a ferramenta? Quais são os fatores que levam à dificuldade de interagir com seus colegas para a realização dessas atividades que nós chamamos colaborativas, que são as atividades em grupos? De que maneira a gente vai poder ajudá-los para socializar melhor com esses colegas para realizar essas atividades? Qual deles, quem vai buscar a bibliografia de apoio? Quais atividades são as consideradas mais complexas e quais os desafios de relacionar a teoria com a prática educacional? Então, é importante que, antes de se montar esse plano de ação tutorial, todos esses pontos sejam observados, para que a gente possa montar um plano pautado na colaboração para que aquele aluno consiga alcançar o seu processo de ensino-aprendizagem da melhor forma possível.
né? Uma vez que esse plano é de fato para facilitar esse processo do aluno, né? Então é importante que tudo isso seja observado, né? O plano de tutoria ele é composto por alguns itens que estão aqui listados, né? O curso, obviamente, a unidade curricular, o período que a unidade curricular vai acontecer, a unidade operacional, quais fundamentos técnicos e capacidades técnicas, as capacidades sociais, organizacionais e metodológicas, os conhecimentos, a estratégia de ensino-aprendizagem que vai ser aplicada e de que forma essa intervenção, que é uma intervenção mediadora, deve acontecer, estratégias de avaliação, como que vai ser feita essa avaliação, os recursos didáticos que serão utilizados nesse plano, a carga horária destinada para as atividades, tá? A data que a atividade vai estar disponível no ambiente virtual, que ferramenta vai ser necessária para utilizar no ambiente virtual e o critério de conclusão das atividades. Então, executar esses cursos na modalidade à distância, ele vai precisar gerir, ser composto de todos esses itens, tá? Isso é importantíssimo para que a gente possa conseguir executar essa modalidade, tá? E aí temos o guia de estudo dos alunos, que é importantíssimo, é outra ferramenta muito importante. Ele precisa conter sequência de dia onde o aluno deverá realizar a atividade, tá? O detalhamento dessa atividade que o aluno vai realizar no determinado dia, isso precisa conter. Materiais que esse aluno vai precisar para que ele desenvolva a atividade proposta pelo seu professor tutor, tá? E que tipo de avaliação vai ser aplicada com o aluno, tá? Uma vez que esse planejamento é considerado, sim, esse alicerce do processo educacional e deve ser elaborado de forma a atender os objetivos que o professor tutor e o docente pretende atingir no processo de ensino, né? É a referência para esse desenvolvimento da proposta do plano de tutoria que vai ser apresentada agora a seguir para vocês, tá bom? O plano de ação tutorial, ele envolve esse conjunto articulado das ações visando operacionalizar as diretrizes e políticas do centro de apoio, considerando aí todas as questões, tá? Um aspecto essencial da ação desse plano tutorial primeiro, ele deve ser realizado possa desenvolvê-lo, tá? Então, não é nada assim de outra esfera, de outro mundo, tem que ser algo que o aluno consiga realizar. Deve projetar-se sobre o futuro, mas sem perder de vista o passado e o momento atual que é vivido, tá? Então, aquela é a visão, é o que a gente chama de visão histórico-crítica e social, tá? Deve ser flexível, tá? Esse plano ele precisa ser flexível e está em permanente construção, tá? Fato que supõe que o estado de revisão continuado de forma emancipadora. Então, assim, precisa ser um plano que está aberto ali a modificações, que está aberto a ser construído no decorrer do processo. Não pode ser nada fechado, nada engessado para esse aluno, porque não vai facilitar o processo de ensino e aprendizagem, tá? A realização desse plano de ação ela vai implicar em três momentos que a gente considera fundamentais. O trabalho coletivo e interdisciplinar para a construção do plano, esse é o primeiro momento. É uma atividade colaborativa, sim, então precisa desse trabalho coletivo. A incorporação do plano de ação dos tutores ao plano geral da tutoria do centro, tá? É um dos pontos que a gente considera também fundamental. E a conscientização
de que o plano geral de tutoria do centro, por meio dos planos de ações dos tutores, em diferentes níveis e cursos. Tá certo? Radson, se quiser interromper, fazer alguma pergunta, fica à vontade, tá? Vamos lá para frente. As fases consideradas essenciais nesse plano de ação tutorial, tá? A programação, né? Que aí vem com os objetivos, destinatários, a metodologia que será utilizada, os recursos que serão aplicados, o tempo em que isso vai ser aplicado e os custos para essa aplicação, tá? A implementação desse plano de ação, com o desenvolvimento, as atividades e a supervisão dos avanços obtidos, e a avaliação, tá? Todo o processo ele precisa ser avaliado logo em seguida. Então, a avaliação também é um ponto primordial dentro desse plano que será montado. Tá? E aí a gente tem os passos, olha, análise, elaboração, a homologação, customização da sala de aula e a publicação. Tá? A estrutura da rede tutorial, ela vai passar pelos níveis de intervenção, tá? Dentro do sistema educativo, nós temos algumas unidades básicas que servem de referência para essa inovação da realidade educativa, tá? Tanto para aperfeiçoamento do docente, como para planejar as ações educativas. O encontro presencial, tá? Que tem suma importância, a autoria central e os locais onde estão inseridos esses polos. Tá? Essa orientação educativa, ela também deve ter, uma influência em cada um desses 3 níveis. No encontro presencial, os objetivos são alcançados mediante o cumprimento dessas ações e da orientação que o acadêmico recebe à função do docente. Tá certo? E aí a gente tem a estrutura de uma rede tutorial, tá? Explanada aqui para vocês, né? A rede tutorial de forma interna, o departamento de orientação com a comissão de coordenação pedagógica, ligadas direto ao centro, de uma forma externa, com assessoramento e apoio e equipe de orientação educativa e pedagógica ligadas a essa comissão da coordenação pedagógica. Então, tem essas duas redes, rede tutorial, tanto interna como externa, ligadas a essa rede maior, que é ligada ao centro, tá bom? A gente precisa salientar também que a simples utilização desse processo automatizado não vai garantir, por si só, o resultado de um planejamento eficaz, tá? É necessário ainda o envolvimento de tantas e tantas outras ações e pessoas também, como docentes e tutores, coordenação, a gestão, para que esse aspecto pedagógico ele possa, de fato, ser concretizado e alcançar o objetivo que seja almejado ali. Tá? É interessante e importantíssimo que possa ser incluído as ações com capacitação da equipe toda envolvida, com planejamento, com aplicação metodológica da proposta da instituição, e finalizando com a mediação da prática docente, sempre pautada no aprendizado, em uma aprendizagem significativa para o estudante. O foco, o objetivo final, sempre vai ser a aprendizagem significativa do estudante. Tá? A meta tem que ser sempre essa, para que a gente possa conseguir alcançar ali, junto a esse aluno, o que ele tanto espera desse nosso curso. Tá? Existe uma ferramenta utilizada na gestão da qualidade dos processos, que é o PDCA. O foco é a solução de problemas, tá? Seguindo as 4 fases indicadas pelas letras PDCA, que é planejar, fazer, verificar e agir. É uma ferramenta de uso cíclico
e promove a melhoria contínua dos processos, tanto nos âmbitos empresariais como educacionais também. Esse ciclo ele foi introduzido no Japão logo após o movimento de Segunda Guerra Mundial. Tá? Ele tem, por princípio, tornar mais claros e ágeis os processos envolvidos na execução da gestão, como, por exemplo, a gestão de qualidade, e divide-se em 4 principais passos. Ele é aplicado principalmente nas normas do sistema de gestão e é utilizado em qualquer organização, tá? E garante aí o sucesso dos negócios, independente da área de departamento, seja em vendas, compras, na engenharia, na própria área educacional, e etc. Esse método ele nos ajuda a atingir as metas e manter o nível desejado. Tá? O primeiro passo dele é a identificação do problema. Identificado esse problema, a gente precisa partir para a análise desse problema. Partindo da análise, a gente vai para a causa, as possíveis causas que levaram a esse problema. E aí a preparação do plano de ação. Tudo isso está na parte do planejar. Tá? Em realizar, a gente vai precisar fazer a execução do plano de ação e o acompanhamento desse plano. Aí a gente vai para a verificação, que é a verificação dos resultados do plano já executado. E a análise de desenvolvimentos e implantação de ações corretivas na parte de atuação. A nossa atividade avaliativa vai estar dentro desse processo, dentro dessa ferramenta do PDCA. Tá? Olha, aqui nós temos um método que é para atingir as metas ou manter o nível desejado. Uma outra visão sobre o PDCA também. Olha, localizar os problemas estabelecendo as metas, a análise desse processo, estabelecer planos de ação, treinar os envolvidos, tá? Executar o plano, verificar se as metas estão de fato sendo alcançadas. Se não estão sendo alcançadas, descobrir o porquê e aí redefinir um novo método. Implementar o novo método, caso seja necessário. Tá? Se funcionou, padroniza as tarefas e treina a equipe. Se funcionou para atingir a meta desejada, o nível desejado, aí a gente já faz a padronização. Se não funcionou, precisa das ações corretivas. E aí a gente vai partir para as ações corretivas. O método PDCA, para atingir essas metas e manter esse nível, a gente vai passar para o gerenciamento de algumas tomadas de decisões. Tá? Fazem parte dessa etapa. A identificação do problema, que serve para que a gente defina claramente o problema que vai ser analisado, as ferramentas que nós vamos utilizar para isso, sejam gráficos sequenciais ou gráficos de controle, tá? A análise desses problemas, tá? Permite localização do foco do problema, e a gente vai diretamente nesse foco, e as ferramentas que nós podemos utilizar a estratificação, a folha de verificação e o gráfico de Pareto também é uma das ferramentas que podem ser utilizadas para essa análise de problemas. A análise das causas dos problemas, identificar a causa raiz desse problema é uma das fases dessa etapa, tá? E aí tem algumas ferramentas que a gente pode utilizar. Olha, temos diagrama de faltas e diagrama de causa e efeito, os 5 porquês, brainstorming também. São ferramentas que vão ser atreladas a essa análise das causas de problema. E a preparação do plano de ação, que é a definição do conjunto de atividades e tarefas para alcançar essas metas
E aí a gente tem uma das ferramentas utilizadas, que é a 5W2H, que é uma ferramenta que nos ajuda a chegar a essa preparação do plano de ação também, tá? Realizar, executar e acompanhar as tarefas propostas exatamente como foram planejadas. Partindo do campo do planejamento, nós vamos para a realização dessas atividades que foram propostas, tá? E aí é o momento em que a gente está realizando a execução dessas atividades. Passado da execução, nós vamos fazer a verificação. E aí nós vamos monitorar os resultados que foram obtidos, tá? E se esses trabalhos estão sendo executados de forma como nós planejamos lá no início, tá? Esse monitoramento ele se dará pelos indicadores da organização. Após essa verificação, analisar os desvios, implementar ações corretivas e padronização também, tá? Então, são os passos que a gente vai precisar seguir nessa técnica do PDCA, tá bom? Se o plano de ação foi insuficiente para solucionar o problema, é preciso um plano de ação complementar para permitir girar novamente o método do PDCA, tá? Isso pode ser feito por meio do relatório das 3 gerações, que aborda o que foi planejado, passado, executado os resultados, as causas do problema presente e a proposição para resolver as causas do problema que é lá no futuro. Então, esse relatório ele vai nos ajudar a compreender se o plano de ação foi suficiente ou não para solucionar o problema que nós apresentamos, tá bom? Bom, então, assim, explicar um pouco sobre a nossa atividade, antes de passar para vocês algumas ferramentas que nós podemos utilizar dentro da tutoria online. A nossa atividade, logo depois ela vai subir aqui, vai aparecer aqui no portal para vocês, ela vai propor justamente isso, tá? Que a gente possa apresentar uma forma mais dinâmica, tá? Vocês vão elaborar para a gente um plano de ação em EAD utilizando o método PDCA, tá? A atividade vai ser proposta aqui na plataforma para vocês. É a atividade que vai ser a atividade avaliativa da disciplina, tá? Essa elaboração desse plano de ação. Precisa utilizar o método PDCA. Aí vocês vão fazer essa produção e vão nos enviar. Depois mais a Brenda vai passar os detalhes no nosso grupo também de WhatsApp, que facilita a comunicação. Ela também vai passar para vocês o meu contato telefônico, para caso vocês queiram tirar alguma dúvida na elaboração do trabalho, tá? Do trabalho avaliativo. E aí a gente vai contar aí um prazo de, não sei, Brenda, pelo menos 5, 7 dias para eles produzirem o trabalho e mandarem para a gente, tá? Depois a gente vai verificar direitinho e vai mostrar, e vai postar aí para vocês qual será esse prazo para a elaboração desse trabalho, tá? Aí eu vou mostrar para vocês aqui algumas ferramentas digitais que a tutoria online pode utilizar, tá? Dentro das ferramentas de organização, a gente tem o Dropbox, né, que é um serviço de armazenamento em nuvens, e ele vai oferecer vários recursos, né? Um deles que é muito legal, que é essa leitura de conteúdo offline, tá? E o compartilhamento de documentos através de links. Outra ferramenta que nós temos é o Evernote, que nos permite fazer essas anotações, tirar fotos, gravações, utilizando o computador, tablet e smartphone. É um aplicativo muito, muito interessante para essa organização também. O Pinterest, que é muito conhecido também,
que é essa rede social de compartilhamento de imagens e vídeos, né? Onde a gente consegue se conectar através de interesses comuns. Essa outra ferramenta é uma ferramenta de curadoria online de sites prediletos. Tem um leitor RSS que vai permitir que a gente receba notificações e a gente pode fazer as nossas preferências, tá? É muito interessante também, vem no formato de uma revista, é uma ferramenta bem, bem legal, tá? Na nossa aula gravada eu falo sobre algumas delas, tá? Algumas dessas ferramentas, e aqui existem outras para que vocês possam acompanhar e possam também fazer a utilização. Então é importante, depois é interessante entrar para ver um pouco dessas ferramentas todas, tá? Para que vocês possam utilizar quando necessário, tá? Aí nós temos ferramentas de interação, comunicação e feedback, né? Algumas que a gente utiliza bastante, olha, o Google Drive, que é aí talvez a mais utilizada nesse processo, tá? O Hangout, que é uma ferramenta, uma plataforma de videoconferência que a gente utiliza bastante também. O Zoom, que é a nossa plataforma que a gente está usando hoje aqui na nossa aula, tá? O Blog, que é uma ferramenta aí que já existe há bastante tempo, tá? As ferramentas de criação, tá? São bem interessantes, que é uma alternativa, são alternativas de criações novas. SlideShare, por exemplo, acho que é um dos mais utilizados, tá? Aqui nós temos mais também o Canva, que é uma outra ferramenta que é muito mais conhecida, tá? Então, assim, a gente tem aqui uma série de ferramentas que vocês podem acessar depois o slide com mais calma, podem também, através da nossa aula gravada, saber um pouquinho mais sobre elas, tá? E clicar e conhecer aí a fundo as demais. Eu gostaria também de ouvi-los, saber se vocês têm alguma dúvida, se ficou alguma coisa que precisa ser esclarecida um pouquinho melhor. Radisson, Herderson, tem alguma dúvida, alguma contribuição? Tem que ativar teu microfone, Radisson, está desativado. Ativou? Ativou? Oi. Pode falar, Radisson. Desativou de novo. Desativou de novo. Voltou normal? Normal, voltou. Voltou, pode falar. O ponto de vista, assim, com relação à ferramenta PDCA, que além para o âmbito educacional, ela leva até para a nossa vida como uma ferramenta realmente de você se reorganizar, de se replanejar, se realmente foi efetiva a sua ação que você tomou com relação a se você atacou no efeito ou na causa do problema. Por exemplo, no âmbito educacional, se realmente foi efetiva o plano de aula que você montou, ou se ele não foi efetivo. Ou foi ou não foi, por exemplo, de que forma nas indústrias se usa isso? Se você teve um problema de qualidade, aquilo que você fez de paliativo foi efetivo, você só fez algo para solucionar momentâneo, ou você solucionou de fato. É uma ferramenta que a gente leva para a nossa vida, pessoal, profissional e educacional como um todo. É uma ferramenta fantástica que soluciona de fato problemas e eu uso muito essa ferramenta. E eu fiquei muito feliz nessa aula de hoje. Usa muito. E muito feliz pela aula de hoje, que muito produtiva com relação a essas ferramentas, que elas são muito práticas e eficazes hoje no nosso dia a dia. É isso mesmo. Obrigado, Radisson. Obrigado pela participação, tá? Qualquer dúvida, a Brenda vai disponibilizar para vocês o meu contato, tá? Qualquer dúvida em relação à atividade que vai aparecer aí para vocês, a atividade proposta, que é a atividade avaliativa, tá? Também podem entrar em contato, que eu respondo todo mundo sem nenhum problema, tá bom? Tudo bem. Herderson, alguma contribuição, alguma dúvida?
Professor, eu peço até desculpa que eu tive que me ausentar algumas vezes, né? Não, sem problema. Isso. Mas eu pude acompanhar, eu acompanhei, digamos que 70% da aula. Eu acredito que esse vídeo vai ser disponibilizado depois para a gente, né? Eu Sim, vai sim. vou fazer uma releitura, vou ver direitinho. Mas até aqui, então, professor, não tenho assim maiores dúvidas, né, para tirar. A aula, do meu ponto de vista, a aula foi muito proveitosa, né? Essas partes das ferramentas também elas são muito importantes. Então, não tenho nada a acrescentar agora. Agradeço pela aula, foi ótima. Apesar de não ter conseguido aproveitar 100%. Não, perfeito. Como eu falei, a Brenda vai disponibilizar esse contato para vocês, tá? Meu contato telefônico, que também é o WhatsApp. Qualquer dúvida, qualquer coisa para ser esclarecida, entre em contato, principalmente na produção do trabalho que vocês vão precisar produzir, que é o trabalho avaliativo de vocês, tá bom? Podem entrar em contato e falar à vontade. Eu estou sempre disponível para resposta, tá bom? Brenda, podemos então encerrar? Cadê tu, Brenda? Estou aqui. Podemos sim, prof. E aí, assim que encerrar, vai ser feita a conversão desse vídeo, né? Aí eu vou disponibilizar lá no grupo do WhatsApp para eles. E aí eu já disponibilizo também o seu número, esse número que o senhor me passou. O senhor quer ser adicionado no grupo ou prefere disponibilizar o número para eles entrarem em contato? Pode ser as duas coisas, fique à vontade. Tá bom então. Tá? Melhor disponibilizar, porque daqui a pouco os alunos vão passar para outra matéria. É verdade. Tá bom, então eu vou disponibilizar lá o número do professor, tudo bem? A gente só acerta depois a entrada da atividade avaliativa aqui para eles pelo sistema, tá bom? Ótimo, então. Tá certo. Gente, olha, muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui novamente com vocês. Qualquer dúvida, reitero que estou à disposição de vocês sempre, tá bom? Um excelente final de semana aí. Cuidem-se com as suas famílias. Quem puder continuar em casa, continue em casa. Quem tiver que realmente ir para a rua, por favor, se protejam e se previnam para que a gente possa passar o mais rápido possível por essa fase de isolamento que a gente tem passado no mundo inteiro. Tá bom, gente? Muito obrigado pelo aprendizado, professor. Bom descanso, bom final de semana. Obrigada, prof. Bom descanso. Professor, obrigado por ter compartilhado com a gente aí um pouco do grande conhecimento que o senhor tem. Obrigado, para todos um bom final de semana e vamos se cuidar e daqui a pouco passa tudo isso aí, se Deus quiser, e a gente vai se reencontrar aí ao vivo. Saúde para todos nós. Um abraço, gente. Obrigada, gente. Tchau, tchau.